Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora, esta que se encontra em minhas mãos, e nós estamos na lição de número 13, a última, portanto, desse primeiro trimestre de 2026. Desde já, quero agradecer a sua presença, a sua cooperação, a sua participação, a sua interação através dos comentários, até mesmo compartilhando os vídeos com outras pessoas, para que mais e mais possa adquirir algo a respeito da palavra de Deus, uma vez que nós fundamentamos tão somente na Bíblia. Inclusive, eu estou projetando tanto o texto em português quanto o texto em hebraico. Quem desejar saber mais sobre hebraico, tem uma playlist neste canal chamado Hebraico Bíblico, você pode acessar e você pode começar a aprender o beabá, desde o alfabeto até mesmo começar a se aprofundar aos poucos na língua hebraica. Dito isto, a gente vai então falar sobre a proposta, porque na última lição vamos tratar sobre o livro de Esther. Nós tratamos sobre Esdras, Neemias e vamos fechar com este livro, inclusive este que vos fala é casado com a Esther, não esta rainha aqui mencionada, mas uma outra que tem feito com que a minha vida ganhe realmente um significado especial. Feito esta colocação, eu quero falar então entre o medo e a coragem. Escolha o propósito. Entre o medo e a coragem, escolha o propósito. É, portanto, a nossa temática quando a gente vai analisar o texto de Esther. Conforme está em nossa revista, na página de número 71, o texto base é Esther, capítulo 1 até o 10, o livro todo. O texto-chave é o capítulo de número 4, versículo 14, e farei a leitura nesse momento, porque assim nos diz o Senhor. Porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a tua casa de teus pais perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? A gente sabe perfeitamente que dentro daquele contexto havia a intenção de exterminar os judeus. Curiosamente, no livro de Esté, que foi incluso no cânon sagrado, não aparece uma vez sequer o nome de Deus. Mas o tempo inteiro a gente consegue ver a mão de Deus que é poderosa, mão que é benevolente, tratando com o povo no Antigo Testamento de uma forma especial, através dos personagens que são apresentados dentro da narrativa. Desta forma, nós temos uma virtude. E qual é? A determinação. A determinação dessas pessoas, crendo realmente que havia um propósito maior para aquele tempo. Nós temos que ter determinação. Precisamos ser determinados. Mas não é fazer com que a gente venha buscar uma autoajuda, porque a autoajuda, de uma certa forma, vai denotar um certo egoísmo. Mas quando a gente busca a ajuda do alto, eis aí a diferença. Quando a gente começa a trabalhar na lição, o autor ele começa com algumas perguntas. Pelo menos a primeira delas é: você se considera uma pessoa determinada? Pense em um momento quando precisou ser determinado para enfrentar um desafio. É essa atitude que certamente impactou vidas. E nesse estudo, nós vamos analisar a determinação de Esther, uma mulher que fez a diferença na história do povo judeu. Eu lembro-me de um testemunho dado a respeito da mãe de John Wesley. Ela disse que a missão dela era ser mãe. E ela foi mãe de pelo menos dois homens conhecidíssimos: John Wesley, que foi o pai do metodismo, e Charles Wesley, que foi
um compositor que escreveu milhares e milhares de hinos, de cânticos, onde exaltava o nosso Deus. De modo que tanto a mãe de John Wesley quanto nós precisamos ser determinados, ter em mente a nossa missão. Qual é a nossa missão? Porque se você souber a sua missão, você vai ter condições de ter foco, objetivo, estabelecer uma meta e, sobretudo, estar trabalhando dentro dessa temática, né, que é a determinação. Quando nós vamos para o texto bíblico, no capítulo de número 1, vamos observar, por exemplo, que lá está falando sobre Vasti, que ela é removida. Esté chega ao trono, não por acaso, mas por providência divina, e Deus não é mencionado diretamente no livro, mas está agindo o tempo inteiro. Nesse capítulo 1 que estou projetando, vamos observar então, a Vasti, ela é removida do trono. Já no capítulo de número 2, que é a partir deste aqui, a Esté é escolhida. No versículo 21, e eu vou fazer questão de ler até o 23, vai mostrar o seguinte: naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dois camareiros do rei, dos guardas da porta Bigdá, digo, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esté. E Esté o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. 23. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Em outras palavras, de acordo com o versículo 21 e 23, até 23 que nós lemos, Mardoqueu salva o rei. Se a gente for olhar apenas pelo viés humano, parece pura coincidência, mas, na verdade, é a soberania invisível de Deus, apesar de não constar o seu nome dentro da narrativa. O que nós aprendemos desde o início? Que Deus posiciona pessoas antes de revelar propósitos. Nós temos na Bíblia alguns exemplos. José no Egito, antes da fome, Deus já havia preparado o livramento. E você pode, sem dúvida alguma, estar em um lugar hoje que ainda não entende, mas Deus já sabe o porquê. Ele sabe a razão de você estar lá. E ao descobrir esse propósito divino na sua vida para beneficiar outras pessoas, você vai entender perfeitamente a vontade de Deus revelada na sua vida e compreender que você está justamente no centro da vontade do Eterno. O que parece acaso, muitas vezes, é providência, entre aspas, disfarçada. Mas Deus trabalha em silêncio, mas nunca trabalha em vão. E o nosso trabalho no Senhor jamais será em vão. O autor, já agora na página de número 72, começa sobre o primeiro tópico. Diz assim: o mal se levanta contra o povo de Deus, conforme o capítulo de número 3. Ele já parte agora para o capítulo 3, porque não tem como, em uma lição, esgotar todo o capítulo, quer 3 ou os demais que formam esse livro. Mas, de qualquer forma, o que nós aprendemos é que o texto vai apresentar um cenário constituído de pessoas que querem aniquilar, exterminar os judeus, mas Deus já estava trabalhando em prol do seu povo, e nós sabemos, pela narrativa, que a tragédia foi evitada.
que nós temos aqui nesse primeiro tópico é que Amã, ele representa aquele mal organizado contra o povo de Deus. Da parte dele, teve o decreto de destruição e também a utilização da autoridade política contra os judeus. Isso vai nos mostrar que o povo de Deus enfrentará oposição real. O próprio Cristo Jesus falou que nós somos bem-aventurados quando perseguirem e mentindo todas as coisas contra nós, mas por causa dele, indicando que o povo cristão, isto é, o povo de Deus, vai de todas as maneiras ser perseguido. Não tem como ficar naquela área de banho-maria, aquele posicionamento em cima do muro, como se não fosse acontecer nada. A perseguição não é apenas uma possibilidade, mas algo que se faz presente na vida de todo aquele que confessa a pessoa bendita de Cristo Jesus. E o fato de Deus estar no controle não impede a existência de crises, a existência de tribulações, de angústias, de dor, de sofrimento. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Jesus não nos levou enganados. Jesus contou aquilo que era o seu propósito e chamou-nos a segui-lo. E todo aquele que segue Jesus, ele, caso olhar para trás, ele não é apto para continuar seguindo, não é apto para o reino de Deus ou o reino dos céus. Porque seguir Jesus não é qualquer coisa. A gente abre mão da nossa própria vida, porque esta passa a não nos pertencer mais, porque nós somos propriedade de Deus. Nós temos exemplos na Bíblia, como Daniel na cova dos leões, a igreja perseguida em Atos, no Oriente Médio, a igreja cristã, não apenas nesse momento, mas sempre foi perseguida. E acontece que nas crises não são um sinal da ausência de Deus. As lutas, as perseguições, as batalhas, os embates, mas sempre é palco da intervenção divina. Porque a crise, meus irmãos, não cancela o propósito, ela o revela, mostra o propósito de Deus. Mas ainda assim, nós sabemos que Deus não impede todas as lutas, mas governa todas elas. E na parte da revista, na página 72, fala: o Senhor tudo governa, com base no capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 4: o Senhor estará conosco mesmo quando enfrentamos dificuldades, questões, por sermos fiéis aos nossos princípios inegociáveis. C, o Senhor transforma tragédias em bênçãos, de acordo com o capítulo 3, versículo de número 7. E no versículo 10 e 11, esse que eu estou projetando, é a letra D, que mostra que o Senhor é maior que qualquer instrumento contra o seu povo. Vamos para o segundo tópico, porque fala sobre a performance dos servos de Deus na aflição. Como é que a gente reage à aflição? Muitas vezes, diante das aflições da vida, temos as seguintes performances, reações. Ficamos completamente paralisados, a ponto de não conseguir reagir ou chorar, inertes na esperança de que tudo se acalme e volte ao normal. Mas acontece que Mardoqueu e os judeus, no entanto, eles se humilharam e clamaram. Tem gente que acha que somente dar tempo ao tempo vai resolver as questões. Nada disso. Não necessariamente. O tempo pode ser usado como estratégia, agir no momento certo, da maneira correta, mas cruzar os braços e esperar que as coisas se resolvam por si só, não vai, em hipótese alguma, ser a solução. Na letra B,
O autor fala que algumas pessoas entram em depressão, outras, outras descobrem na bebida, nas drogas, uma falsa saída do pesadelo que estão vivendo e tem a ilusão que as noitadas os farão esquecer e aliviar suas aflições, mas chama a atenção para a reação de quem? De um personagem importante, além de Deus, é claro, na história, a reação de Esté. O que que ela fez? No capítulo de número 4 diz o texto bíblico que ela foi, nós estamos no 3, vamos colocar aqui o 4 no versículo de número 5. Olha só o que ela fez. A Esté foi investigar o que estava acontecendo. Quando a gente ouve algo, a gente não tem que passar adiante sem saber se realmente procede, se é verdadeiro, etc e tal. A gente precisa fazer que nem a Esther, investigar, ver se realmente é aquilo que foi dito. A letra C, outros acharam que o desespero é maior que eles possam suportar. Acredito que a morte é a sua única saída e buscam no suicídio o fim de sua vida cheia de dificuldades, de lutas, etc e tal. Precisamos crer como Mardoqueu, conforme o capítulo 4, versículo de número 14. E à medida que eu for falando, eu vou projetando os versículos. Já na letra D da revista, agora na página 73, fala que existem aqueles que conseguem deslumbrar em meio às suas tragédias o agir de Deus, pois creem de todo o seu coração que as crises são momentos que exigem de nós coragem. Versículo 40, não, 4, versículo 16. Este que está aqui. Para fechar esse capítulo 4 e logo o segundo tópico que fala sobre a performance dos servos de Deus na aflição, a gente vê que o capítulo mostra diferentes reações humanas. Paralisia, que é o medo, o desespero, a inércia, a fuga, através das distrações, dos vícios, da negação, desespero extremo, que é a perda da esperança, mas mostra uma fé ativa em duas pessoas, Mardoqueu e Esther. Porque no versículo 16 vai mostrar que eles jejuaram, eles clamaram e agiram. Esther, apesar de pesquisar inicialmente, etc e tal, mas ela passa da passividade para a coragem. Diz no verso 14: porque se todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a tua casa e teus pais perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino. Mas quem sabe não foi para um momento especial que ela chegou à posição de rainha. Eles começaram a questionar, pois foi isso que aconteceu. Ela chegou à condição de rainha para aquele tempo. E nós temos pessoas para os seus respectivos tempos. Davi diante de Golias, Pedro, ainda que inicialmente um tanto tímido, mas conseguiu dar alguns passos andando sobre as águas. Nós sabemos o desfecho, mas ainda assim ele começou bem. Aí a gente aprende que você sempre terá duas opções, pelo menos: ser dominado pelo medo ou ser guiado pelo propósito. A gente sabe que o medo paralisa, mas o propósito vai impulsionar. Porque a coragem, meus irmãos, não é a ausência de medo, é a decisão, apesar dele, apesar de estar com medo, de agir com medo, mas a gente age, porque a gente tem um propósito. Página 133, terceiro tópico: Deus em ação pelo povo, com base no capítulo de número 5. Note que toda a revista fala que o rei recebeu Esté e ela, por sua vez, o convidou com Amã para um banquete particular. O rei lhe perguntou qual era a sua petição. Ela pediu que viessem a outro banquete no dia seguinte. Amã não cabia em si de contentamento pelo convite de
da rainha, indignado por ter sua vaidade contrariada pela atitude de Mardoqueu, acata os maus conselhos de sua esposa e amigos de pedir ao rei para enforcar Mardoqueu numa forca que ele mesmo construíra. Esté convida o rei para um segundo banquete para revelar o que queria. Foi providencial para os fatos que se sucederam. Eu estou sendo sucinto por uma questão realmente de tempo e eu tenho em vista um outro compromisso daqui a pouquinho. Mas Deus age por meio de pessoas, Deus em ação pelo seu povo. A Esther, nós vemos nesse capítulo 5 que ela decide agir de maneira estratégica. A Esther não age por impulso. A Esther usa sabedoria. Teve um banquete, teve um segundo banquete. Ou seja, os banquetes foram expressões de sabedoria da parte de Esther. A Esther, ela espera o tempo certo. E a gente precisa aprender com esta mulher de fé, porque a fé não é pressa, não é você ficar sendo afoito, afobado, querer as coisas na hora. É a confiança com estratégia, no tempo certo, agir da maneira correta, mas naquele momento adequado. Porque, meus irmãos, Deus não age no mundo através de pessoas afobadas, apressadas, nada disto. Deus vai agir no mundo através de pessoas disponíveis que vão fazer o uso de estratégias, de sabedoria, entre outras coisas. A gente tem um exemplo clássico de Neemias reconstruindo os muros, no capítulo 2, por exemplo, de modo que a gente precisa orar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo estivesse contando comigo, com você. Porque quem ora sem agir, sonha. Ele não passa de um sonhador. Mas quem age sem orar, ele erra. É necessário a ação, mas também a oração. Não apenas aquela oração esporádica, quando não, uma oração de socorro, de ajuda, mas ter uma vida de oração. Estar em Cristo Jesus, o que vai ter o propósito na sua vida e vai exigir coragem, mas também, sem dúvida alguma, de acordo com o texto, estratégia. Quando a gente vai para o capítulo de número 6, vamos observar que vai tratar sobre mais um tópico. Agindo Deus, quem impedirá? O autor na revista fala: os métodos de Deus são inescrutáveis, pois exatamente na véspera de Esther revelar ao rei os planos de genocídio contra o seu povo, Deus promove uma insônia no rei e este pede para que se leia as crônicas do reino, e essa leitura o faz se lembrar de um homem judeu, Mardoqueu, que salvou o rei de um atentado, porém não tinha sido reconhecido nem gratificado por esse importante serviço ao império. As lições que são listadas pelo autor da revista é: Deus não improvisa porque ele tem um plano, de acordo com o versículo de número 1. A segunda lição se baseia no versículo de número 3, quando Deus tem o seu próprio tempo. É no tempo de Deus, não no tempo dele ou no nosso tempo. No versículo de número 4, mais um ensino. À medida que eu estou falando, eu estou destacando os textos bíblicos, que é o mais importante para você e para mim. Não existem coincidências nos planos de Deus. Nos versículos 8 e 9, primeiramente este aqui e na sequência o 9, nós vamos observar o seguinte: que Deus tem o poder de transformar toda maldição em bênção. É isto que trata o capítulo 6. O rei perde o sono, lê os registros, lembra de Mardoqueu, pequenos detalhes mudam grandes histórias. E acredite piamente no que eu vou dizer: não existem coincidências nos planos de Deus.
Deus não trabalha com plano A, e tendo nas mangas um plano B, C, D, o E, nada. Não tem coincidência. Tem propósito. Isso sim. Não foi à toa que mesmo Jesus, sendo Deus, deixando a sua glória, sendo introduzido na história, isto é, no tempo, ele nasceu como um bebezinho, e a gente tem essa informação do nascimento de Jesus nos evangelhos, por exemplo, mas diz, Gálatas 4, versículo 4, que o nascimento de Jesus foi na plenitude do tempo, foi no tempo oportuno, no tempo certo. Deus nunca se atrasa, ele trabalha no tempo certo. E quando Deus age, até a insônia vira um feito extraordinário. Não algo banal, natural, mas um milagre, porque Deus vai intervir. E o atraso de Deus, dentro da nossa perspectiva, ele está se atrasando, ele não está respondendo, ele está em silêncio, é apenas a preparação. Outro tópico, agora na página 74, fala sobre o juízo de Deus sobre os adversários do seu povo. Vai dizer que Amã ainda estava tonto com os últimos acontecimentos, quando chegam à sua porta os emissários da rainha para levá-los ao segundo banquete. O rei mais uma vez perguntou a Esté, usando agora o seu título, Rainha Esté. E Esté pediu ao rei que salvasse seu povo que fora vendido para a morte. E o rei então lhe pergunta: quem fez isto? Isso aí se dá no capítulo 7, no versículo de número 6. E qual é a resposta de Esther? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei foi para o jardim, diz aqui, claro, que ele se encheu de furor, se levantou do banquete, foi para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esté pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Quando o rei saiu dali da presença, foi para o jardim, já estava traçado o seu destino. O final dele era questão de tempo, mas nós vemos, de acordo com o texto, que Amã caiu na armadilha que ele mesmo fez, sendo que ele fez para o povo judeu, mas ele caiu nessa mesma armadilha feita por ele. A forca que ele preparou para Mardoqueu se tornou a sua própria condenação, um instrumento de condenação, um instrumento de morte. E a gente nota que a transformação desse mal planejado contra o povo de Deus se tornou um instrumento de justiça nas mãos divinas. E nós temos também a cruz de Cristo. A derrota, o escárnio virou vitória, conforme nós temos lá em Paulo, em Colossenses. Quem luta, meus irmãos, contra o povo de Deus, luta contra o próprio Deus. Quem luta contra a igreja está lutando contra o próprio Senhor da igreja, Jesus Cristo. Por isso, não lute contra a igreja. Não fale mal da igreja, porque é o mesmo que falar mal de Jesus. Eu sei que nós, como membros de igreja, temos imperfeições, nós não somos perfeitos. Falíveis somos, é verdade. Mas nós não temos o direito de jogar o nome da igreja na lama por ações humanas. Nós precisamos entender que a igreja é de Cristo Jesus e que o mal pode até se levantar, mas nunca se sustenta. Quem cava uma cova para o justo pode cair nela. Às vezes você quer que alguém se dê mal, acaba você caindo naquela cova, naquela valeta que você cavou para a outra pessoa. Porque Deus vê, Deus é justo.
Momentaneamente, até parece que, ora, ele está calado, em silêncio, inerte, sem fazer nada, mas Deus tudo vê. Deus sabe de todas as coisas. Vamos para o último tópico que fala sobre triunfo e celebração. Estamos terminando o primeiro trimestre de 2026 falando sobre triunfo, celebração. Estudamos Esdras, Neemias, agora finalizando com Esther, e no capítulo 9 e 10, que vai ser o texto base para este último tópico, nós vamos observar que, de acordo com os capítulos, o dia do juízo chegou para os adversários dos judeus, pois eles se defenderam e de uma forma eficaz com a ajuda das autoridades que temiam Mardoqueu, o braço direito do rei, e a festa de Purim foi instituída por meio das cartas especiais para comemoração desse grande livramento. Deus mudou a sorte dos judeus que venceram seus inimigos, mas não tocaram no despojo para deixar claro que quais eram seus intentos, as suas intenções. E uma segunda carta confirmou a primeira e estabeleceu também um jejum. Em relação a esse triunfo, essa celebração do povo de Deus, a gente viu no capítulo 9 e 10 que os judeus se tornam livres, eles são livres agora, não há mais morte, extermínio. Surge a festa de Purim, Deus transforma aquele ambiente sinistro, tenebroso, de luto, em celebração. E o fim da história a gente conhece. É de que quem confia em Deus tem esse final em relação à história. Da mesma forma se deu com Jesus Cristo, na sua ressurreição. É verdade que ele veio morrer na cruz do Calvário para verter o seu sangue imaculado na cruz, a fim de purificar de todos os pecados. Mas a morte não foi o fim. A morte não deteve Jesus. A morte não impediu que Jesus ressuscitasse. E Jesus ressuscitou. Às vezes, quando a gente analisa a Bíblia, analisa a nossa própria vida, vamos ver que a história ainda não terminou. Deus está escrevendo a nossa história. E se Deus está escrevendo a nossa história, ele continua no controle, continua intervindo de acordo com a soberana vontade. Ele transforma lágrimas em testemunhos e sabe perfeitamente quem permanece fiel e verá o seu dia ou seu final glorioso. A conclusão do autor da revista é a seguinte: a história de Esté nos ensina que a determinação é essencial para cumprir o propósito de Deus, mesmo diante do medo. Desde sua ascensão à posição da rainha até a sua ousada decisão de interceder pelo povo, Esté precisou escolher entre silêncio e ação, medo e coragem. O seu exemplo nos mostra que a verdadeira coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de enfrentá-lo por um propósito maior. Esté compreendeu que seu chamado exigia risco e sua firmeza salvou uma nação. Assim, somos desafiados a escolher propósito em vez de hesitação, confiando que Deus fortalece aqueles que, como Esté, se dispõem a agir. Que sua história nos inspire a caminhar com determinação, sabendo que a coragem guiada pelo propósito sempre traz transformação. E dentro da atividade, vou deixar não apenas aqui em tela, tá? Numa tela diminuta dentro dessa projeção, mas tem essa questão de atividade relacionada à virtude, criar um plano de determinação para um objetivo futuro. Você vai colocar qual é o seu objetivo. Meu objetivo é esse. Uma outra atividade proposta é a identificação dos obstáculos. A gente falou sobre coragem, sobre essa atitude de Esté, mas teve vários obstáculos, mas precisou identificá-los. E a gente precisa identificar os obstáculos, porque os obstáculos nos impedem de caminhar, de avançar. Nós precisamos ultrapassá-los, é verdade. Mas antes disso,
sem dúvida alguma, identificá-los, para que depois venha, conforme a proposta na página 75, ter estratégias para a superação. Lembra dos banquetes? Da parte da Esther? Primeiro banquete, segundo banquete, ela estava com estratégias. A gente precisa ter estratégia para superar os obstáculos. Mais adiante fala sobre o compromisso com a determinação. Você vai escrever, vai fazer isto, um compromisso diante de Deus com a determinação. E, por fim, fazer uma revisão e reflexão. Avaliar o seu avanço, o seu progresso, o que funcionou, o que pode ser ajustado. Desta forma, a gente está caminhando literalmente para o final, não apenas desta lição de número 13, que fala sobre Esther, mas para o término do primeiro trimestre de 2026. Meus irmãos, eu desejo que vocês continuem conosco, na medida do possível, compartilhando, comentando, comentando no sentido de não apenas haver essa interação, mas contribuindo com algo que você percebeu no texto, porque melhor do que falar do que eu comentei aqui, é aquele irmão ou aquela irmã contribuir de forma que outras pessoas vejam os comentários e se sirvam dele para cada vez mais ampliar o conhecimento a respeito da palavra de Deus. A gente sabe que Esther teve que escolher entre o silêncio ou a ação, entre o medo e a coragem, entre o conforto e o propósito. Mas a gente sabe que ela escolheu o propósito. Porque a verdadeira coragem não é não sentir medo, mas obedecer a Deus apesar dele. O nosso propósito é maior que o conforto, é o que a gente aprende aqui. E quem vive para Deus não pode viver escondido. Você não está onde está por acaso, mas porque Deus colocou e que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Dentro dessa atividade, na página 75, nessa parte final, você pode fazer, professor, pergunta à sua classe, onde Deus te colocou hoje? O que você tem evitado por medo? Qual é a decisão que você precisa tomar com coragem? Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida.